E aí, moçada, beleza? Pedro Honório aqui, mais uma vez com as dicas do Enem, né, 2013, para vocês. Essa semana eu vou postar bastante vídeos aí, assim que essa semana eu tenho um pouquinho a mais de tempo, então eu estou aí buscando, vamos lá aqui, estou aí buscando um pouco só trocar o som. De tempo, né? Como eu já falei, busquei um pouquinho a mais de tempo para estar ajudando vocês aí melhor nessa caminhada. Vamos lá. A nossa amiga, deixa eu ver aqui só o nome dela. Vou olhar aqui o nome dela. Foi a nossa amiga Paulina Menezes. Paulinha. Paula, deve ser Paula. É Paulinha Menezes. Paulinha, eu vou ler sua redação. Ela mandou para mim uma redação e a gente vai observar a redação dela e ver se como que tá, né? Aí ela fez um tema próprio. Então você pode fazer como ela, pegar aí na sua casa, criar temas da sua cabeça, qualquer tema que seja relacionado ao Brasil, assuntos atuais, você vê que é interessante, tá? Quais as vantagens e as desvantagens que a Copa de 2014 trará para o nosso país, né? Vamos saber então. A Copa de 2014 trará ao nosso país grandes vantagens que com certeza nos trará benefícios como mais oportunidades de emprego, melhorias nos trânsitos e mais aprendizado, pois com a Copa será em nosso país estão sendo implantadas em escolas públicas o aprendizado de outros idiomas e isso contribuirá para a evolução do nosso país e nos desenvolvimentos dos jovens. Vamos lá. Veja bem, primeiramente, esse primeiro parágrafo dela aqui está um primeiro parágrafo muito básico e muito infantil. Mas não que eu estou querendo dizer que a Paulinha ela escreve como criança. Não. Vamos, vamos entender as coisas aqui. É porque, primeiramente, ela começa um parágrafo muito volátil. Ela não fala diretamente dos benefícios. E ela afirma coisas que não podem ser comprovadas. Ó, por quê? Porque ela vem trazendo a visão dela. Então, você não pode colocar a sua visão na redação. E retirar essas palavrinhas aqui, ó, com certeza nos trará. Deixa assim, ó, que com certeza trará. Tira o nos, tá? E outra, repetição de palavras, trará, trará, de novo, tá? E quando você afirma que trará benefícios, você tem que provar quais serão esses benefícios com argumentos. E ela não fez isso aqui no de baixo, ó. Mas por outro lado, vem as desvantagens porque milhões e milhões de reais são investidos nas construções dos estádios, onde muitos serão utilizados apenas para o evento e depois certamente será esse, ó, isso aqui você não pode fazer, ó. Você não pode falar que certamente será esquecido, porque senão tudo que você fala num texto dissertativo argumentativo, você tem que provar com os argumentos. Por isso que se chama dissertativo argumentativo. O que é dissertar? Dissertar é falar sobre o tema e argumentar é o quê? Demonstrar, tentar provar para o leitor que você está certo. Então, se você só disserta, então é um texto dissertativo e não é argumentativo. Então, você fica com menos credibilidade. Então, aqui ela afirmou que será esquecido. Você não pode fazer essa afirmação sem provar. De que valerá tanto esforço se depois do ocorrido certamente ficará inválido. Estará sendo um desperdício porque existem estádios já prontos, poderiam apenas de uma reforma. Não, então, mas os estádios estão sendo reformados, alguns. Então é aí que a pessoa tem que entrar com as informações, né? Você tem que capturar informações do dia a dia para você não ficar perdido no momento de escrever sua redação. Esse dinheiro poderia estar sendo mais investido na educação. Muito bem. Mas esperamos que tudo isso, se foi e está sendo investido, não seja em vão. Esperamos que depois da Copa as coisas melhorem para o nosso país. Ó, não, evite escrever esperamos. Deixa eu falar, gente. Eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube ensinando para vocês o passo a passo da redação. Dá uma olhada lá, muito bom.
vocês têm que fazer um passo a passo da redação. A redação, ela é como uma construção. Você tem que fazer o alicerce, levantar a alvenaria, dar acabamento, colocar o telhado. Então é uma coisa de cada vez e uma coisa dando suporte à outra. Você não pode começar o seu texto e lá no fim deixar de dar suporte para o primeiro parágrafo, ou o primeiro parágrafo não dá suporte para o segundo, ou o segundo não dá para o último, entendeu? Então uma coisa tem que apoiar a outra, um tem que ser o espelho e o apoio do outro. Então se você faz um texto desse aqui como ela fez, tá na cara que esse texto dela aqui, qualquer um que pegar e ler, já vê de cara que é um texto opinativo. Então ela vai ver que ela deu a opinião própria dela aqui. E essa nota dela aqui não seria muito boa. Como corretor, eu daria nessa redação dela 560 pontos. Então o que acontece aqui? No máximo. Então o que acontece? Você não pode fazer assim. Então quais as vantagens e as desvantagens que a Copa de 2014 trará para o nosso país? Então começa assim, ó, por exemplo, falando do assunto. Então você começa criando uma expectativa para o seu texto, tipo assim, as pessoas estão muito ansiosas para um grande evento que vai acontecer no Brasil. A maior festa do futebol mundial movimenta trabalhadores, pessoas, movimenta capital. Então você começa falando do assunto, para depois você entrar no mérito do tema. Então você começa mostrando para o corretor da redação o que é aquele assunto, o que é aquele tema. Você já não pode, por exemplo, ele te fez uma pergunta no tema. Quais as causas da corrupção? Você já começa assim, a corrupção ela tem causas assim, assim, assado, porque não. Você começa com um texto explicando o que é a corrupção. Eu demonstrei lá no meu outro vídeo. Você começa falando, por exemplo, em muitos países esse tema tem causado divergências, pois ele causa problemas estruturais, financeiros, de ordem moral, social. Então você começa cozinhando, a pessoa vai se intrigando a ler o que vem nas entrelinhas. Você faz isso no primeiro parágrafo. Eu expliquei passo a passo isso lá. Então dá uma olhada no meu vídeo lá. Paulinho Menezes, seu texto ficou bom, tem muito assunto interessante, só que faltou você estruturar ele melhor, tá? E deixar de uma dica aqui, repetir palavras, tá? Repetir um pouco de palavras, você repetiu algumas palavras aqui bastante. E não fazer isso, você apenas dissertou, você não argumentou. Então o texto é dissertativo, argumentativo, ok? Boa sorte aí pra vocês. Depois tem mais dicas e mais coisas interessantes, tá bom? Tchau!